Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast de saúde e beleza, onde vamos tratar de forma descomplicada dos desafios da mulher antes, durante e depois da menopausa. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a minha colega de trabalho, a farmacêutica Lucimara. E nós escolhemos como primeiro tema do nosso podcast o envelhecimento, porque achamos que esse é um assunto muito relevante. Você sabia que a cada 2 minutos há uma pesquisa no Google sobre o envelhecimento? E será que esse interesse é só vaidade? E aí, Lucimara, é só vaidade? Quem dera, né? Quem dera fosse só vaidade. Além dessas pesquisas diárias no Google, existe uma psicóloga americana que ela é especialista em envelhecimento, a doutora Nancy. E ela fez um estudo com mais de 4.700 pessoas e constatou que a saúde e bem-estar está entre os maiores desejos das pessoas. Eu acredito, Lucimara, que isso vem ao encontro do aumento da expectativa de vida. A mulher de hoje não é mais a mesma mulher de há 30 anos atrás. O envelhecimento não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Né, Lucimara? O envelhecimento não é mais o mesmo. Existem muitas estratégias que a gente pode usar para cadenciar este envelhecimento. Né? Eu acho que essas estratégias, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui para o nosso público é que para combater o envelhecimento é preciso conhecer as causas dele. Quais são as principais causas do envelhecimento? Nós temos 4 grandes teorias sobre o envelhecimento: o encurtamento dos telômeros, a falência das mitocôndrias, que são organelas que nós temos dentro das nossas células que produzem a nossa energia, a teoria dos radicais livres, né? E a teoria hormonal, que é o caso da menopausa. Né? Mas vamos falar da teoria dos radicais livres, Lucimara. Sim. A gente sabe que o nosso corpo é uma usina, né? E que ao fazer uma série de reações químicas, ele libera algumas substâncias reativas, alguns radicais livres. Né? E esses radicais livres podem prejudicar a membrana celular e levar a célula à morte. E também ele pode inflamar o nosso corpo. E quais seriam as estratégias, Lucimara, que a gente tem hoje para combater esse problema de radicais livres? Uma das principais estratégias hoje em dia é o controle do estresse. O estresse ele gera um estresse oxidativo muito grande no nosso corpo. O consumo excessivo de açúcar. Açúcar é um alimento extremamente inflamatório que gera esse estresse oxidativo. Né? Cuidar muito desses hábitos de vida. Além disso, existem suplementos manipulados que você consegue gerenciar esse processo também. Porque ao longo do tempo a gente vai perdendo esses mecanismos, né? Nós mesmos combatemos os radicais livres, mas com o envelhecimento a gente perde essa eficácia. Existe um suplemento natural, um fitoterápico, que é o Dimples, que ele é rico em superóxido dismutase e ele diminui muito esse estresse oxidativo no nosso corpo. Além de antioxidantes naturais, vitamina C, vitamina E, a coenzima Q10 é um ótimo antioxidante. Eu acho interessante usar um de cada grupo, né, para atuar em vários mecanismos, para você ter um efeito bem potencializado no tratamento. Eu acho que uma pergunta que sempre vem quando a gente fala de suplementação, Lucimara, é que assim, mas a alimentação não dá conta de tudo isso? Hoje em dia, nessa correria, nesse estresse, a pessoa tem que ser muito certinha, né? E um dia ou outro, às vezes, acaba saindo da rotina. O suplemento, eu sempre falo, o básico tem que ser feito. E também, né, Lucimara, uma coisa que a pessoa tem que entender é que a absorção das vitaminas através da alimentação, não é muito fácil absorver os nutrientes. Às vezes a gente tem que dar uma olhada no intestino. Sim, a desbiose intestinal. A desbiose intestinal. Porque é lá onde ocorre a absorção desses nutrientes. Exatamente. Então, se vem de um estresse, de um uso de antibióticos, de má alimentação, você provavelmente vai estar com uma desbiose. E não vai ter absorção dos nutrientes ali pela via intestinal. Exatamente. Então, assim, eu acho que antes de a gente falar de elixir da juventude, do que faz bem, do que faz mal, a gente tem que ter um olhar bem atento ao que a ciência diz. Eu acho que esse é um papel muito importante de nós profissionais da saúde. Existem estratégias, mas elas são baseadas em elementos científicos. Existem muitos estudos, né? E agora vamos falar, agora eu gostaria que a gente falasse sobre a menopausa. Né? O que é a menopausa, o que é o climatério, quais são as estratégias que a gente tem que ter
para preservar a nossa pele, para gerenciar esse envelhecimento, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que esclarecer o que é climatério e o que é menopausa. Isso é muito importante. Isso é muito importante esclarecer isso. Olha, gente, o climatério, ele ocorre mais ou menos 4 anos antes da menopausa. São os primeiros sinais que está havendo uma baixa, começando a haver uma menor produção dos hormônios ovarianos. E a menopausa ela é marcada pela 1 ano depois da tua última menstruação. E quando a gente fala de menopausa, a gente tem que falar de prevenção. Porque, por exemplo, a gente sente muito a menopausa na pele. Eu sei, falo isso sentadinha aqui onde eu estou. É uma diferença muito grande quando ocorre a menopausa na pele. Há uma desorganização nas camadas da pele. Nós temos 3 camadas principais, a epiderme, a derme e a hipoderme, e elas são bem organizadas. Na derme é onde estão as nossas fibras colágenas, onde estão as nossas fibras de elastina, onde estão os nossos vasos sanguíneos, que é onde nutrimos a nossa pele. E quando a gente entra na menopausa, como a nossa pele, não só a nossa pele, todos os nossos órgãos têm receptores de estrogênio, ela sofre uma desorganização. E essa desorganização leva a uma flacidez, a um afinamento da pele e, consequentemente, as rugas ficam mais profundas, a pele fica mais sensível, né? E a gente sente muito, assim, é um marco mesmo, começa a ocorrer uma mudança também óssea, né? Porque na menopausa também a osteoporose tem que ser atendida. Mas o importante falar aqui é que a gente tem que começar a se preocupar com isso, não só lá no climatério, quando já passou todos esses efeitos da menopausa. A gente tem que começar a se preocupar no climatério e não na menopausa. Fazer uma reserva de colágeno, né? Vamos falar um pouquinho a gente pode até fazer terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que deve ser feita com um médico, muito bem assistida, mas que tem resultados excelentes. Excelentes. Né? Então, se a gente tiver um banco de colágeno, essa terapia vai ser mais eficiente, não vai, Lucimara? Com certeza, porque a reposição hormonal é muito bem-vinda, né? Esses hormônios têm que estar controlados desde acompanhamento médico, né? Exames laboratoriais. Mas você tem que nutrir a tua pele. Né, além de todas as suplementações, fazer essa poupança de colágeno. A partir dos 25 anos a gente começa essa perca de colágeno. Então é importante não só tratar ali na pré-menopausa, no climatério, mas antes já pensar nessa poupança de colágeno. Como, né? Hábitos de vida saudáveis, suplementações, equilíbrio do teu organismo, né? Ver as deficiências nutricionais que você tem. Porque se você tiver deficiências nutricionais, vai chegar lá, você vai fazer uma reposição hormonal, mas ela não vai atingir o máximo de ação que ela poderia atingir, né? Porque a gente precisa do equilíbrio da homeostase no nosso corpo através dessas vitaminas, minerais que fazem parte de várias reações no nosso corpo. Lucimara, tudo que eu leio sobre o envelhecimento, e eu leio bastante, porque eu estou muito interessada, né? Tudo que eu leio sobre o envelhecimento passa por uma vida saudável, sempre. Passa por um equilíbrio, por uma alimentação saudável, passa por exercício físico, atividade física e gerenciamento do estresse. Não tem saída, não existe fórmula mágica, né, que faça com que a gente freie definitivamente o envelhecimento. Mas existe sim maneiras de cadenciá-lo, né, de fazer com que a gente chegue na longevidade com saúde, né? E Lucimara, o que o tratamento, na tua opinião, o que o tratamento individualizado, que é o que nós farmacêuticos magistrais podemos oferecer, é o que a farmácia de manipulação pode oferecer, pode ajudar na qualidade de vida dessa mulher? Muito, muito, né? Porque nós somos seres únicos. Cada organismo reage de uma determinada forma, tem uma deficiência, tem um estilo de vida, uma determinada deficiência, né? Eu vou ter uma determinada deficiência, você vai ter outra. Então a gente não pode usar a mesma fórmula. Não posso chegar lá na drogaria, comprar uma determinada fórmula que tem uma quantidade X de ferro, por exemplo, e usar a mesma que você. Até sem saber se eu tô ou não precisando de ferro. Sem avaliar, sem né? fazer exame laboratorial. Exatamente. Sem usar um ferro que tem uma absorção boa, uma melhor biodisponibilidade.
né? Deve vir efeitos colaterais indesejáveis. Então, tudo deve ser avaliado individualmente. Através de exames laboratoriais, através de uma prescrição personalizada, através de uma fórmula manipulada personalizada, tanto na questão de vitaminas, minerais e principalmente na reposição hormonal bioidêntica. Sim. O que é reposição hormonal bioidêntica, Lucimara? Reposição hormonal bioidêntica, ela imita esses hormônios endógenos que nós temos, né? Evita de ficar usando hormônios sintéticos, que quando a gente administra hormônio sintético, o nosso organismo não reconhece. Não sabe de onde ele vem, como vai fazer, né, aquele hormônio trabalhar. E o hormônio bioidêntico, que seria os hormônios base, eles são iguais ao que o nosso corpo produz. Então, quando chega lá, ele já é mais ou menos reconhecido pelo organismo e trabalha de maneira mais eficiente. E qual a forma mais comum de se administrar esse hormônio? Através da pele. Através da pele, né? Por via oral, a gente sabe que a biodisponibilidade dele é muito baixa, porque existe um mecanismo de efeito de primeira passagem, que é essa passagem pelo fígado, onde ele não tem a ação do medicamento. Então, é através da pele. Por isso que não existe hormônio oral, não existe testosterona oral, por isso que existem medicamentos injetáveis de questão hormonal. É através da pele onde ele vai ter ação, porque ele não vai ter esse efeito de primeira passagem, não vai ter passagem pelo fígado. Eu acho interessante, eu quis começar esse nosso podcast sobre o envelhecimento, porque eu acho que se vende uma juventude eterna que não é real. As pessoas buscam uma juventude, uma aparência que não é real, e isso tem prejudicado E as redes sociais. Exatamente. Demais, né? Prejudicam demais. E também por essa mudança de paradigma do envelhecimento, que as mulheres hoje de 50 anos são mulheres muito ativas e que elas precisam estar bem, estar com o corpo e com a mente, né? Muito confortáveis consigo mesma, confortáveis com o seu corpo, né? E existem muitas coisas que a menopausa traz. Uma das coisas que a menopausa traz é o declínio cognitivo. É incrível como, assim, uma coisa que você conseguia decorar em 2 minutos, você começa uma capacidade de concentração que você tinha de 5 minutos, de, sei lá, meia hora na frente do computador, ela começa... Coisas do dia a dia. Não é nem estudo, né? Não, no dia a dia, começa a haver um declínio. E teria alguma coisa, além, claro, do que a gente já falou, atividade física é muito importante para a cognição, né? Atividade física, uma alimentação rica em bioativos. O que é uma alimentação rica em bioativos? Uma alimentação rica em fruta, verdura. Quanto mais colorido, melhor, né? Quanto mais colorido, melhor. Mas existe alguma coisa? Sim. Existem fitoterápicos que ajudam muito nessa questão cognitiva, né? Adaptógenos, que a gente chama, né? Que é a rhodiola rósea, o ashwagandha, que ajudam muito na questão cognitiva, na questão de memória, de atenção, de disposição. Eu gosto muito de adaptógenos, né? Conforme a necessidade do organismo, ele modula bastante essa questão. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Lucimara, porque a mulher fica meio sozinha. Isso também é um estudo, sabe? Que as mulheres, quando entram na menopausa, principalmente quando elas entram no climatério, elas sentem alguns efeitos, elas fazem a avaliação hormonal laboratorial e elas ainda estão com níveis adequados, mas elas sentem os sintomas. E elas não são muito ouvidas. Quando eu fui estudar sobre esse tema, eu fiquei bem impactada com a queixa de muitas mulheres que não eram ouvidas sobre o que estavam passando. Variação de humor, declínio cognitivo, calorões, né? Os calorões, falta de sono. O sono afeta toda a vida, né? O sono afeta toda a vida. Isso é comprovado também cientificamente. A privação de sono, ela é um fator importante para tu entrar num estresse muito grande, né? E tudo isso a gente quer tratar aqui no nosso podcast Atemporal com o tempo, né? Falar dessas coisas que são tão caras às mulheres e as mulheres são pouco ouvidas.
Para conversar com vocês nesse podcast, eu li alguns livros, além de ter uma questão pessoal minha, um interesse pessoal mesmo, porque eu me sentia assim quando eu entrei na menopausa. Eu falava que eu estava me sentindo assim, né? E não, isso é normal, isso é natural. O que você acha dessa normalização? Você pode normalizar? Você tem que aguentar, entre aspas. Não, eu acho que hoje em dia, com toda a tecnologia, com toda a gama de exames laboratoriais e todo o conhecimento, né, a gente sabe muito mais hoje do que antes. Tem que ser tratado. E às vezes o exame laboratorial ele demora um pouquinho a mostrar isso. Né? Antes mesmo, os sintomas clínicos devem ser analisados. Né? Não é só o exame laboratorial. Se existem sintomas, sinais, é que está ocorrendo alguma coisa. Lá na frente vai vir essa deficiência. E quanto antes tratar, melhor. Porque vai evitar toda a cadeia, né, que você vai sentir ali de estresse, de mudança de humor, de calorões, todo aquele estresse oxidativo que vai gerar, toda a qualidade de vida. Eu acho que quando a mulher chega aos 50, já criou os filhos, ela está pronta, tem mais tempo para poder viajar, poder estudar, fazer novas coisas, e ela tem que estar bem através dessa reposição. Eu também acho que ela tem que procurar a qualidade de vida. E eu acho que qualidade de vida passa por informação científica, por informação com responsabilidade. Por isso a Extrato, ela quis fazer este podcast. E não por acaso ele se chama Atemporal, porque uma das coisas que eu acho muito cruel com a mulher é esse prazo de validade que nos dão. Terrível. Né? Eu acho muito cruel e não cabe mais na sociedade hoje. Né? Não deveria caber mais na sociedade existe hoje. Existe uma diferença, né? Infelizmente existe, né? A mulher de 50 e o homem de 50, né? É porque a andropausa acontece assim, que o nosso hormônio ele vai caindo devagarinho, quando, enfim, acontece a menopausa. E o homem lá pelos 60 anos tem uma queda muito brusca. Né, nos hormônios, que também o homem também é afetado por essa queda de hormônio, né? Mas é mais, no nosso caso, ele é mais lento, né, mais devagar, mas é muito impactante nas questões emocionais, nas questões fisiológicas, né? Podemos dizer assim, a mulher depois da menopausa, o que acarreta isso? Tem o perigo da osteoporose, tem um aumento do perigo de AVC, tem aumento do perigo do infarto do miocárdio, tem a questão da insônia, que afeta fortemente, tem a questão da pele, que a pele mostra claramente tudo o que está acontecendo lá dentro, molecularmente, né? E a pessoa sente na pele. Eu ouço de algumas amigas minhas que a aparência que elas veem no espelho não é a que elas imaginam, né? Não é aquelas que são acostumadas assim. Há um impacto. Então, por isso a gente quis montar esse podcast, falar claramente sobre menopausa, sem tabu, sem problema em falar de envelhecimento também, né? Porque eu acho que uma das maiores questões sobre o envelhecimento ou sobre qualquer questão que seja assim delicada é falar sobre isso. E hoje em dia as mulheres estão falando mais. Estão falando isso mais. Isso é muito importante. Estão falando mais. Esses relatos ajudam as outras mulheres, né? Porque às vezes a mulher está em casa sentindo a mesma coisa que você sentiu. Sim, e eu quero contar uma história aqui para nossa audiência. Quando eu senti esses efeitos da menopausa na minha pele, eu comecei a usar alguns produtos. Eu sou especialista em cosméticos e eu comecei a trabalhar produtos para esse tipo de pele, né? Porque eu sentia minha pele mais fina, eu sentia um decréscimo muito grande de colágeno, eu sentia minha pele mais sensível do que antes, porque toda a pele mais fina, mais seca, ela é mais sensível. E daí, aos 50 anos, eu fui estudar, fui fazer uma imersão sobre cosméticos em Paris, e para justamente aprender a formular um cosmético para pele madura. E eu não vou deixar de fazer a minha propaganda aqui do produto que a gente criou, de 2 produtos que a gente criou, o nosso blend de vitamina C e o blend atemporal, porque eu sei
que ele pode ajudar as mulheres que estão passando pelo que eu estava passando. Que estão sentindo a pele repuxada, que não tem conforto ao aplicar um creme, que não sentem a pele melhorar com o uso dos cremes, né? Então eu fui estudar e fiz um creme eficaz, confortável, né? Tudo isso aos 50 anos, isso me dá muito orgulho. Sim. É como eu falo, assim, tem muita mulher começando projeto aos 50 anos. Né? No meu caso, eu comecei um projeto aos 50 anos. Né? E eu tenho muito orgulho disso e por isso queria dividir com a audiência essa questão dessa linha que a Strato lançou, que é a linha Premium, que é uma linha dedicada à mulher madura, que foi desenvolvida porque eu senti esses problemas na pele. Né? Então, eu queria agradecer muito a audiência de todo mundo. Espero que tenha sido interessante a nossa conversa, Lucimara, para as pessoas. Espero que tenha ajudado bastante esses relatos. Um pouquinho, né? Porque é um assunto bem longo, se a gente fosse entrar em mais detalhes, em várias coisas que pode estar trabalhando. Mas o importante é se conhecer e buscar ajuda o quanto antes. Isso mesmo. Eu acho que temos muitos recursos. Muitos recursos. Muitos recursos. Muitos. Por isso a gente vê a longevidade das pessoas, né? Por isso está refletindo nessa longevidade. Exatamente. Muitos recursos que devem ser usados, né? Então eu queria agradecer muito a audiência de todos vocês. Dizer que vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários os assuntos que vocês gostariam que nós tratássemos. Nós vamos focar bastante na mulher madura, nós vamos falar de osteoporose, nós vamos falar de cabelo, nós vamos falar de riscos cardiovasculares, nós queremos conversar com essa mulher madura. Então deixa aqui nos comentários se você gostou, se você curtiu e o que você gostaria que a gente conversasse aqui. Eu queria agradecer imensamente a parceria da Lucimara, que já dura 20 anos. Ela é farmacêutica aqui na Strato há 20 anos e minha amiga, minha parceira. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua parceria, Lucimara, aceitar esse desafio que é novo para mim e novo para ti. É um desafio novo para mim. Agradeço imensamente porque na zona de conforto a gente não cresce, a gente não evolui, né? E às vezes essas informações, a gente tem que passar a informação para frente, não pode ficar guardado, né? Então eu fiquei bem feliz com o convite, muito obrigada. Vamos estar aqui. Espero estar ajudando. Uma pessoa que a gente consiga ajudar, a gente já fez a nossa participação na sociedade. Eu acho que isso é importante. Todos participarmos para uma sociedade melhor, mais justa. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Obrigada.